3.12.2, coluna do templo. Então Jesus Cristo prometeu à igreja de Filadélfia, né, aquele que vencer nesse período, né, que não se envolver com liberalismo teológico, ou mesmo, né, que não se envolver naquele período que não há perseguição, então as pessoas poderiam se acomodar. Infelizmente o ser humano é assim, né? Se ele está vivendo um período de tribulação, de dificuldade, então o que essa pessoa faz? Ele se dedica. Agora, se chegou no mar da tranquilidade, ele relaxa e às vezes já não se dedica mais à causa do Senhor. Então ele promete, olha, a quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, né? E comento, pregação do Evangelho representa uma importância tão grande na história do cristianismo que a sua execução é comparada à coluna do templo. É claro, né? A pregação do Evangelho, vamos lembrar também que pregação do Evangelho não é só você, por exemplo, estar no púlpito, né? Ou estar, vamos dizer, num evangelismo, numa praça, você está no ônibus, você está no momento de ensino. A pregação do Evangelho significa você ensinar a verdade, tá bom? Sempre lembrando que a verdade, ela tem que ser anunciada e tem que ser dito também, olha, aquele outro e aquele outro são todos caminhos errados. Você tem que alertar as pessoas. E nesses últimos dias, uma das, vamos dizer assim, dos tropeços que estão colocando diante do cristão é ele se calar diante desses erros, né? Certamente, irmãos, nós teremos aí leis futuras que essas leis vão talvez até levar o cristão para a prisão por ele falar a verdade. Mas um argumento que nós temos que usar é o seguinte, olha, não dá para dizer que todos os caminhos estão corretos. Isso é irracional. O ser humano não pode aceitar isso, né? Eu não quero que um adventista do sétimo dia diga que eu estou certo. Eu quero que ele continue dizendo que eu estou errado, né? Isso, ele falar que eu tenho a marca da besta, isso não me ofende. Ele está errado mesmo, né? Tá bom? Então, quer dizer, cada um falar o seu ponto de vista. E por que é irracional? Eu sempre uso a seguinte comparação. Olha, a igreja de Jesus, ela, num exemplo, ela aponta para a direita e ela diz o seguinte, olha, você deve seguir em linha reta e você vai alcançar um ponto, que é o ponto que nós queremos, a salvação. Todos querem alcançar um ponto, é o mesmo ponto. Não são vários pontos, só existe um ponto. Você tem que seguir em linha reta pela direita. Aí vem outro e diz o seguinte, para alcançar esse ponto você tem que seguir em linha reta pela esquerda. É impossível que os dois alcancem o mesmo ponto. Então, as igrejas têm que continuar tendo o direito de defender o seu ponto de vista. Parece que foi Pascal que falou, né? Eu discordo de você, do seu ponto de vista, mas defenderei até o fim o seu direito de pronunciar o seu pensamento. Foi Pascal ou Voltaire? Depois eu verifico. Bom, então, o ensino da verdade, ela é como a coluna do templo, ela é a coluna da igreja. E vamos lembrar que o apóstolo Paulo diz que a igreja, ela é coluna e firmeza da verdade, né? Coluna e firmeza da verdade. Isso está em 1 Timóteo 3,15. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, a igreja, ela não pode deixar de falar essa verdade. Por quê? Senão, a verdade, a igreja vai cair. O que nós estamos construindo vai cair. Não? Por isso, ela é descrita como verdade. E como é que conclui o capítulo? Jesus Cristo dizendo, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa mensagem à igreja de Filadélfia, você observou o que aconteceu com o mundo no século 18 e 19, você consegue observar que a perseguição parou, mas por outro lado vai
a igreja cristã vai tentar, muitas serão corrompidas pelo liberalismo teológico, né, pelas doutrinas falsas, por aqueles que se dizem judeus e não são, e por muitas e muitas outras doutrinas falsas.